Jesus rejeitou o que o mundo ainda procura. Gente boa e querida de Deus, mais um FTCA Cast, este programa que vai ao ar todas as quintas-feiras, às 3 horas da tarde. E esse é um espaço em que a gente conversa especialmente, não só, mas especialmente sobre teologia, mas aquela teologia que encontra a vida no seu dia a dia, no seu cotidiano, essa vida real. Aqui é Jorge Barro e é um prazer ter você conosco em mais um FTCA Cast. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito interessante que talvez você não tenha se atentado, e esse tema tem uma pessoa muito especial conosco para trabalhar, e eu quero que desde já ela possa dar as suas boas-vindas para o nosso grupo que está participando conosco, a Luana. Gente, obrigada, é uma alegria, professor Jorge, o pessoal que está nos assistindo, estar aqui falando de um tema tão atual, tão necessário, acho que tão importante para a nossa reflexão, para a nossa teologia contemporânea, pé no chão, né? Como é a proposta desse podcast. É isso mesmo. Bom, deixa eu aproveitar então e apresentar para a nossa turma você um pouco mais, Luana Martins Golim. Olha que nome especial, hein? Obrigada. A Luana é mestra e doutora em Ciências da Religião pela Universidade Metodista em São Paulo, UMESP, e tem uma atuação em várias áreas do campo teológico e também, né, das ciências da religião, como teologia e linguagem da religião, teologia bíblica, símbolos sagrados e mitos, religião, teologia, literatura. Olha que campo bonito, né? E se interessa também, né, Luana, a Bíblia como um texto literário e também da cultura, teopoética, né? Será que alguém já ouviu esse nome, né? Teopoética, depois você pode até, se quiser falar um pouquinho, interface entre a religião e a literatura, com uma particularidade em Dostoiévski, né? Luana também é professora aqui na Faculdade Teológica Sul-Americana, especialmente no nosso programa do mestrado profissional em teologia. Ela é casada e mãe do Benjamin. Olha aqui, da tribo, né? O nome foi bem proposital, foi pensando no Benjamin bíblico mesmo. Olha, imagino que sim. Então, Luana, seja muito bem-vinda mais uma vez. Eu tenho certeza que vai ser um tempo muito especial para você, para mim e para você que está participando conosco. É isso. Bora para a nossa conversa, então? Luana, quando nós olhamos para a vida de Jesus, especialmente para aquilo que você vai trazer para nós hoje, que são as tentações de Jesus, tanto registrado em Mateus 4, como em Lucas 4, né? Normalmente a nossa atenção, então, fica mais focada nos textos bíblicos, né? Mas você traz uma pesquisa que você fez sobre como que Dostoiévski leu e percebeu, né, enxergou, especialmente as chamadas 3 tentações, como algo maior para isso. Por isso, eu gostaria que antes que você falasse um pouquinho sobre por que as tentações, então, ocuparam um lugar central na percepção de Dostoiévski, diga para nós quem é ele, quem é Dostoiévski? Sim, Dostoiévski é um escritor russo, né? Ele é considerado um autor da literatura universal, da literatura clássica. Eu brinco que ele foi citado por 2 grandes... havia, né, dois cristãos que diziam que respeitavam Dostoiévski, foi o Nietzsche e o Pascal. Uhum. Então, daí você percebe o peso que esse escritor teve, né? Ele aqui no Brasil foi lido muito por Machado de Assis, Nelson Rodrigues, então ele tem toda uma trajetória aí de uma perspectiva em que a literatura e os escritos dele dialogam bastante com a temática da religião. Uhum. Ele, obviamente, não é um teólogo, mas certamente a literatura que ele produziu está muito permeada por esses elementos religiosos, da mística ortodoxa, da tradição ortodoxa russa, da qual ele vem, né?
e temas muito humanos e muito atuais, que mexem com a gente, né, que faz esses temas serem atemporais. Então, ele é um escritor do século XIX, e o que ele escreveu, a gente ainda vê muita reverberação e muita atualidade nos escritos dele. E é possível o diálogo entre a literatura bíblica e de Dostoiévski, lembrando que o Dostoiévski ele foi um prisioneiro, e nesse período em que ele esteve preso na Sibéria, contabilizando 10 anos, ele lia muito a Bíblia. A Bíblia era o livro de cabeceira dele. Olha só. Então, ele tinha toda uma relação também com esse texto, que depois também foi parte do que ele usou para construir os personagens, para construir as histórias. Então, a gente percebe muito aí da Bíblia também na obra do Dostoiévski. Uhum. Então, especificamente o tema das tentações, né, que você traz aqui, que é o tema da nossa conversa hoje, ele trabalhou no Grande Inquisidor, que é uma parábola que está dentro de um romance maior, que foi o último romance que ele escreveu, chamado Os Irmãos Karamazov. Então, esse romance ele produziu já no final da vida dele, foi o último, e dentro desse romance a gente encontra essa parábola, não é? E nessa parábola é a história de um cardeal que Jesus, né, retorna à Terra. Acho que daqui a pouco a gente vai explorar um pouco mais, né? Mas falando mais assim sobre esse conto, ele traz à tona essa dimensão das tentações numa releitura a partir dessa parábola. Então, acho que isso ajuda a gente a entender um pouco aí a profundidade, como que a gente pode pensar essa diálogo entre o texto bíblico e esse autor, que acho que ajuda a gente a pensar e refletir muito. Que bacana. Então, nesse poema, né, que está dentro desta obra, O Grande Inquisidor, ele coloca na boca do inquisidor uma afirmação impressionante, né? Então, o que ele fala a respeito disso? Então, o que acontece para a gente entender como que ele estrutura essa história? São dois irmãos, um irmão chamado Ivan Karamazov, e que era digamos assim, ele se diz como revoltado. Ele não era muito... essa é a definição. Ele não era um ateu, mas ele também não era... Ele achava que o mundo, com o sofrimento humano, com todas as mazelas, era algo bastante difícil. E então ele cria essa história e conta pro irmão dele, que é o Alyosha, que é o irmão mais novo. Só que o Alyosha, ele era um monge, ele estava seguindo ali para seguir seguindo para ser um monge ortodoxo. E aí, essa história é a seguinte, imaginemos o seguinte cenário. A gente está numa Espanha, na época da Inquisição Espanhola, século XV, e Jesus resolve voltar naquele cenário de bastante... questões religiosas complexas de uma inquisição, né, das pessoas serem condenadas por suas ideias, e Jesus retorna, então, como se fosse a segunda vinda dele, mas não daquela forma gloriosa, escatológica que a gente está imaginando, como se fosse mesmo uma segunda vinda discreta, como se fosse a primeira, só que já era a segunda, naquele cenário, naquele contexto de opressão, de coerção religiosa. E aí, na descrição, Jesus vai operando os milagres, ressuscita uma pessoa e começa a ficar um burburinho ali na cidade. E o cardeal inquisidor, que era o representante oficial da religião, começa a perceber ali que tem alguma coisa errada, então prende Jesus, como se Jesus fosse, de fato, uma ameaça, na cela dali do que seria a Inquisição, né, a cela, o Santo Ofício da Inquisição. E então, na noite, é interessante porque dá um ar sombrio, assim, o cardeal vai abrindo a cela e vai conversando ali com Jesus e fazendo um interrogatório para entender o porquê, então, que Jesus estaria ali. E, dentre as acusações feitas pelo cardeal a Jesus, é que ele teria concedido liberdade aos seres humanos e teria rejeitado as tentações. Então, aí fica ali um monólogo, então o inquisidor passa a gente percebe que são mais ou menos 30 páginas, e é todo um monólogo em que o inquisidor vai falando e Jesus em todo o tempo permanece em silêncio, e a acusação é exatamente isso, aquilo que Cristo rejeitou, as pessoas deveriam ter aceitado, né? E isso vai nos trazendo, assim, à tona grandes camadas, eu diria quase de revelações mesmo, de como que esse desejo pelas tentações é um desejo humano, e por isso é uma tentação, né? Senão, o que a gente deseja, que a gente anseia.
Então, seria mais ou menos esse cenário aí que a gente começa a ter. Então, ele traz uma dimensão muito humana, de que os seres humanos desejam aquilo que foi rejeitado. No caso, o pão, na primeira tentação, o milagre, a segunda tentação, né? Joga-te daí do pináculo que você vai, né? Os anjos te socorrerão. E o último, o poder. Tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então, aquilo que a gente mais anseia está pautado no pão, no milagre e na autoridade. É exatamente o que Cristo rejeita. Ou seja, por isso o título do nosso podcast, né? Sim. Aquilo que Cristo rejeitou, né, o mundo ainda procura. Sim. Né? O mundo, colocando nas pessoas, né? Não no mundo apenas como um sistema também. Sim. Mas essencialmente nós, seres humanos, ainda procuramos, né, estas coisas. Ou seja, então a questão não é apenas o que Jesus enfrentou, né? A questão é o que continua seduzindo a humanidade hoje. É por essa veia que ele foi? Sim, exatamente. E eu acho que esse é um dos pontos, né, que não só Dostoiévski, mas a própria literatura, e a gente trazendo esse texto literário, entende que essa dimensão humana, existencial também, né, de que aquilo que Cristo rejeitou não foi algo que ficou lá na Palestina do primeiro século, que foi algo que tentou apenas a Jesus, mas é algo que nos tenta enquanto humanidade, né? Enquanto seres humanos, somos tentados diariamente, e essas tentações nos atraem, e eu diria não apenas, a gente muitas vezes deseja e anseia por elas, né? E talvez esteja aí o alerta que esse texto, embora seja um texto do século XIX, tenha para... E eu tô falando do texto, mas a gente pensando no texto bíblico, a gente tá falando de um texto milenar, que tem essa dimensão de tocar ainda hoje de forma tão profunda nessas questões humanas que a gente deseja, anseia, e que tem que muitas vezes tentar entender, né, para não cair novamente nessas tentações. E me parece, você me diga se eu estou errado ou não, porque para Dostoiévski, que assim, grande parte da história humana pode ser lida a partir dessas três perspectivas, né? Sim. Ele tem essa pegada também, né? Sim, essa dimensão do que a gente chamaria dessa tríade, né? Exato. Do pão, do milagre, que é a evidência do milagre, e da autoridade, como a tríade que compõe o que seria o reino humano, que é um reino que dá estabilidade, que é um reino que suprime a liberdade, porque parece que toda a obra do Dostoiévski, ela passa por dois temas cruciais, que é o tema da liberdade humana e a existência de Deus. Então, e quando a gente pensa nas tentações, isso também está em diálogo. Então, por exemplo, quando ele fala, né, da tentação de que os seres humanos desejam não ser livres, eles procuram alguém a quem entregar a própria liberdade. Né? Muito atual, né? Sim. Isso acontecendo hoje, inclusive, né? Sim. Pessoas trocando a sua liberdade por submissão a determinados líderes hoje globais, mundiais e coisas do tipo, né? Exatamente. E o que o Dostoiévski mostra é que qualquer sistema que tenta, de alguma forma, suprimir essa liberdade em nome do bem-estar ou de uma suposta felicidade, tudo isso é extremamente nocivo e anticristão, né? Então, às vezes, a gente confunde aquilo que eu costumo dizer que, muitas vezes, aquilo que atribuímos a Deus, se a gente for parar para pensar, a oferta veio do espírito do deserto ou do Satanás, né? Do diabo. Exato. Então, é algo para a gente pensar que, muitas vezes, aquilo que entendemos como sendo cristão, né? É, na realidade, anticristão. Anticristão. Bom, vamos fatiar essa conversa? Claro. Vamos fatiar essa conversa no sentido de tentar agora trazer essas três perspectivas, né, da tentação e conversar uma por uma para a gente esmiuçar um pouquinho mais esse nosso bate-papo aqui. Então vamos começar pelo pão, a tentação do pão, né? Jesus está com fome, Sim. Tá certo? Satanás, né, se aproxima, um aproveitador, né, um oportunista, vamos colocar dessa forma, dizendo transforma, então, estas pedras em pão, né? Claro que uma metáfora muito interessante lá do deserto, as pedras parecido com pão, né? Até a fumacinha, assim, né? do deserto ali, como se estivesse quentinho, alguma coisa assim, né? À primeira vista, algo extremamente simples, mas ele, Dostoiévski, vê aqui algo muito maior por detrás disso.
o que ele vê? O que é que está acontecendo? Isso é um ponto muito bacana, Jorge, porque acredito que todos aqui conheçam o relato das tentações, né? Uhum. Mas vamos relembrar, a gente tem lá Jesus, ele tá 40 dias já jejuando, por isso que você fala, né? Com fome, imagina a situação, numa situação limite ali, e obviamente ele tava com fome. E aí a primeira oferta das tentações foi que ele transformasse aquelas pedras em pães. E pensando nessa primeira tentação, o Dostoiévski entende muitas vezes o pão não só num sentido físico, especificamente um pão que alimenta. De necessidade básica. De necessidade básica, exatamente. Mas, assim, algo que pode ser também uma ideologia, um sistema que, por meio do pão, aprisiona as pessoas. Então, assim, eu te dou o pão em troca de alguma coisa, não é? Então, ou eu desejo ser escrava desde que você me dê pão, né? Inclusive, ele coloca isso no conto, né? Porque diante de uma necessidade tão básica como a fome, muitas vezes as pessoas acabam negociando a sua própria liberdade em troca do pão. Em troca da sobrevivência. Da sobrevivência. E para ele, como eu já havia dito, que o tema da liberdade vai perpassando tudo isso, a liberdade é um bem inegociável, né? Então, nem em troca do pão é legítimo você abdicar da sua própria liberdade. Então, ele trazendo essa dimensão, ele vai dizer que existem também, e aí na figura do inquisidor, né, como alguém que dá pão em troca do outro, meio que para explorar mesmo, uma situação mesmo de dominação. Então, eu dou o pão para você no sentido de te dominar, porque eu detenho a sua consciência através do pão. Então, algo que muitas vezes a gente não percebe, que isso pode passar numa perspectiva política, ideológica, religiosa. É uma crítica que transcende. Porque segundo talvez a mentalidade do inquisidor, se Jesus tivesse já feito isso naquele momento, naquela proposta, né, ele teria conquistado a humanidade, né? Sim. Imediatamente, ele já teria ganho. Sim, ele fala até isso, né? Se você tivesse aceitado o pão, você dominaria, porque quem que não detém a humanidade, senão aquele que dá o pão, né? E aí é exatamente isso, é como se ele estivesse dizendo assim, olha, você teve a oportunidade de dominar Jesus e não fez. Você teve a oportunidade de dominar através do pão e você escolheu renunciar ao pão. Como se quisesse dizer assim, Jesus, você não foi... Absurdo, né? Isso é um absurdo, você não foi tão sábio assim, né? Exatamente. Porque normalmente na vida, né, Luana, nós seres humanos, as pessoas tendem a seguir quem resolve seus problemas. Sim. Né? As pessoas tendem a seguir quem resolve as suas necessidades imediatas. Isso é um tema tão atual porque políticos fazem isso. Sim. Ou melhor dizendo, politiqueiros, né? A palavra política ela é bonita, mas a politicagem faz isso, né? Sim. Essa barganha de dar lá alguma coisa para alguém para que eles então passam a ser súditos deles e dependentes deles o tempo inteiro, né? Então, aqui, o que me parece é que a questão, então, como você está colocando, não é apenas comida, não é apenas o mastigar, né? É a troca de uma liberdade por uma pseudo-segurança. Seria isso? Exatamente, é isso mesmo, Jorge. É você de alguma forma, você... a liberdade é algo que não dá segurança. Não tem preço. Os seres humanos são... É uma coragem para ser livre, né? E isso acarreta, muitas vezes, num ser humano que não está pronto, que vai se construindo ao longo do caminho e que vai se percebendo. E isso gera angústia, então, às vezes, as pessoas, elas desejam segurança e estabilidade. Então, elas acabam se submetendo diante de sistemas que dizem fornecer isso, mas na realidade acabam aprisionando. Então, se a gente fosse pensar assim numa imagem, talvez, tem até uma edição da tradução desse conto, em que você tem a imagem de um cardeal, representante da igreja, crucificando o próprio Cristo. Olha só. Então, olha que coisa contraditória. Você tem ali a imagem de um representante da igreja com uma cruz, que você percebe que ele carrega um crucifixo, porém, ele está crucificando o próprio Cristo. Que coisa. Então, olha que paradoxo, muitas vezes. E aí, a gente percebe também uma tensão entre a institucionalização e uma fé mais livre, não é? E que muitas vezes
sistemas religiosos, políticos, ideológicos, muitas vezes acabam sendo como se fossem marionetes, ou tentando transformar as pessoas em marionetes. Isso é um perigo bastante iminente, né? Isso, pelo menos para mim aqui, traz uma reflexão forte, né? Eu espero que para você que esteja participando também, quanto da nossa liberdade a gente está disposto a negociar, para a gente se sentir seguro, para a gente sobreviver, mas no final das contas, não é uma negociação barata, porque isso vai trazer para nós uma dependência, né? Eu costumo dizer que a quem a gente se curva, a gente vira escravo, né? Sim. Entendeu? Acho que essa seria uma situação aqui, talvez. Então, ele também está fazendo uma crítica à religião do seu tempo, como você colocou, né? Sim. Quer dizer, a religião, em vez de libertar, traz dependência, traz escravização aos seus dogmas e coisas do tipo. Ele também vai por essa linha? Sim, embora ele coloque esse conto dentro de uma tradição católica romana, e o texto tem um teor também de crítica ao catolicismo, porém a gente não pode ficar preso especificamente a essa dimensão, porque o Dostoiévski, ele seguiu a tradição ortodoxa, mas ele era muito crítico também de sistemas que aprisionam. Então, assim, eu costumo dizer que a fé, ela é libertadora, mas a igreja, muitas vezes, o espaço, a instituição, ela é uma faca de dois gumes. Ela pode ser um espaço de libertação, mas também pode ser um espaço de supressão dessa liberdade. Pode ser um espaço de escuta, mas pode ser também um espaço de abuso, no sentido da pessoa abusar da autoridade, uma autoridade pastoral, né? Então, é um ambiente que requer muito discernimento, porque ele pode ser um espaço extremamente de cura, em que a pessoa experimenta essa liberdade em Cristo, mas também pode ser um espaço de bastante manipulação. E opressão. E opressão, exatamente. Então, essa dimensão de entender, né, essa diferença, muitas vezes, que a gente poderia pensar, talvez, assim, num sentido mais simples, até para a gente conseguir entender do que seria um cristianismo, uma cristandade versus o Cristo, né? Uma tensão institucional que muitas vezes a gente enfrenta na vida cristã, né? E saber discernir esses espaços, né? Daquilo que é a dimensão dessa vivência saudável, que nos promove, que nos permite estar em convivência comunitária, vivenciando os elementos do evangelho, e em que medida esse espaço também pode ser um espaço de manipulação que cerceia a nossa liberdade. Bacana, muito legal, muito profundo. Bom, vencida a primeira tentação. Né? Vencida a primeira tentação, Jesus escolhe não o caminho da dominação humana, né? Na linguagem de Dostoiévski, né? Ele da opressão, de oprimir as pessoas e de fazer com que essas pessoas o respeitassem ou por uma força ou coisa do tipo. Então ele vence, ele escolhe outro caminho, mas aí, ao escolher já um outro caminho, já vem logo a outra pedrada, né? Sim, a segunda, né? A segunda tentação, né? Que também é fascinante, né? Que o diabo agora leva Jesus, né? Diz o texto bíblico, né? A um ponto alto, e dali ele propõe que Jesus se lance abaixo, né? E surge então a terceira tentação, a tentação do templo. E agora, o que acontece? Então, na segunda tentação, né, quando ele coloca o Satanás leva, né, Jesus, e fala, se joga daqui, né, eu não sei você, né, que tá nos ouvindo, mas assim, eu imagino uma cena quase de um filme de Hollywood. Eu também, né? Imagino. Não sei se isso passa na sua cabeça, mas quando eu leio esse relato, eu vejo assim, aquela coisa assim, bem cinematográfica. Spielberg podia fazer, né? Isso, aquele também que fez A Paixão de Cristo, Mel Gibson, uma coisa assim, naquele nível, né, bem exagerado, assim. E aí, Jesus frustra a expectativa de quem queria ver aquele milagre. Aquela evidência, aquela robustez, aquela beleza, aquela coisa hollywoodiana. Ele fala, não, primeiro que ele recusa. Então ele fala assim, não, mas aí o inquisidor diz assim para Jesus, mas Jesus,
você teve uma segunda oportunidade ainda de mostrar para as pessoas que você faz milagre. Afinal de contas, você não é o Filho de Deus. E Jesus fala, não tem essa necessidade. Porque Jesus, de novo, não queria escravizar através do milagre. E aí, o inquisidor fala uma frase que eu acho que ainda hoje, assim, a primeira vez que eu li isso foi em 2006. Faça aí você as contas, né, de quantos anos tem que eu li esse primeiro, o Grande Inquisidor pela primeira vez. E quando eu li isso, eu falei, não, mas isso daqui é muito atual. Eu ainda, na época, era uma estudante de graduação em teologia. Estava na matéria de Cristologia, que é quando a gente estuda sobre Jesus, né? E aí, quando eu li aquilo, eu falei, meu Deus, isso daqui é muito profético, né? Pensando assim, em termos... E aí, eu olhei... Jesus, então, recusa fazer aquele milagre. E aí, a frase que ele cita é assim, você se esqueceu de uma coisa. Jesus, os homens não buscam a Deus, eles buscam um milagre. E quando você tira o milagre deles, automaticamente eles não vão se achegar. E muito aí, atual. Exatamente. Assim, o mundo busca, ou seja, Deus é quase que uma instrumentalização para o milagre. Né? Então, assim, o milagre acaba sendo um fim em si mesmo e você usa de Deus porque você quer a evidência do milagre. E aí, o que aqui Dostoiévski vai dizer é o seguinte, não, eu não preciso ter a evidência do milagre para que eu acredite, né? Porque eu não quero um amor que seja pautado pela evidência miraculosa, mas um amor que seja livre. Nossa, isso é muito bonito, né? Muito. Muito bonito. E como você disse, né, lendo lá em 2006, né, passaram-se tantos anos e nós estamos com isso, porque isso também tem a ver, né, Luana, com a espetacularização, né, do religioso, tem a ver com esse deslumbramento, Sim. Tem a ver hoje tudo com esse negócio gospel, palco muito presente entre nós, né, com essa questão do extraordinário, né, e é interessante essa perspectiva de Dostoiévski trazendo essa leitura e tão atual, tão real para os dias que nós estamos vivendo, e eu te pergunto, né, nós vivemos, então, hoje, nessa cultura fascinada pelo palco, pelo extraordinário, pelo espetacular? Acredito que sim, né? E eu acho que até essa dimensão nossa, muitas vezes, do simulacro, da representação, né? A gente tem hoje as mídias, assim, a gente tem um lado muito positivo de tudo isso, mas também tem um lado muito performático, tem um lado muito do mascaramento, de tentar ser o que a gente efetivamente não é, né? E então, certamente, essa dimensão dessa espetacularização ou de mostrar algo grandioso para que as pessoas vejam, é um desejo ainda muito, muito atual, muito humano, né? Nosso parece que atualmente o ser é mais importante, ou melhor, o parecer ser é mais importante do que o ser efetivamente, né? Então, certamente isso perpassa também a crítica que ele faz quando ele se recusa a dar evidências desse milagre, né? E quantas vezes a gente acaba, muitas vezes, né, até como um filho, assim, que não tem aquilo que deseja de um pai, muitas vezes ficando como se fosse mimado, né? Poxa, eu não tenho aquilo que meu pai... E às vezes a gente fica bravo com Deus, porque Deus não fez um milagre, ou porque a gente queria que fosse de tal forma. E o que ele vai dizer é o seguinte, olha, o milagre, ele acontece, ele pode existir, mas ele não vai ser para demonstrar ou para escravizar. Ele tem outro sentido. E quando a gente tenta instrumentalizar Deus para que os milagres e as coisas que a gente deseja aconteçam, parece que, de fato, ele vai nos frustrar. Pelo menos na perspectiva do Dostoiévski. E que bom que ele faz isso. É uma santa frustração, né? Sim. E talvez foi essa frustração do inquisidor. Exato. Né? Porque o inquisidor, ele fica inconformado porque ele diz que o ser humano, o homem, né, o homem e a mulher, né, procuram não tanto Deus quanto os milagres, né? Então ele não se conforma com essa negação de Jesus, com essa recusa de Jesus, dizendo assim, você está perdendo a melhor parte, né? Exatamente. É como se ele quisesse corrigir Jesus. Exato. Dissesse assim, olha, Jesus, você foi muito bobo.
você perdeu a oportunidade, mas aquilo que você perdeu, a gente não vai perder. Então, é como se aquilo que Jesus negou fosse exatamente aquilo que eles vão afirmar, né? E aí, na figura do inquisidor, para que possa estabelecer um reino em que a base é extremamente anticristã, que é pautada exatamente naquilo que Cristo rejeita. Seria algo mais ou menos louco, como assim, né? Você está indo para algum lugar, para uma limusine, né? E fala assim, por favor, né? Entre aquele espaço maravilhoso, água gelada ali, né? Com chofer e tudo mais, ar-condicionado, né? É super confortável. Aí você fala assim, não, eu vou a pé mesmo. Isso, eu vou caminhando a pé aqui, né? Exato. Como assim? Por que você não vai entrar no carro, né? Bueno, uma coisa que eu queria que você falasse conosco um pouquinho, então, nesse sentido, como também uma cientista da religião, né? Qual a diferença, então, entre fé e espetáculo? Tem diferença isso? Ah, certamente, né? A fé, ela tá na dimensão, muitas vezes, assim, a gente fala, né, do privado, dessa relação, que a gente poderia falar da espiritualidade. Pessoal. A espetacularização, ela é algo que é muito externalizada, parece que é pro outro ver, né? Para que eu seja validado, que a forma como eu cultuo seja validada por um terceiro. E na realidade, a dimensão da fé, eu acho que penso que é um pouco do que Jesus também, quando ensinou a oração do Pai Nosso. Entra lá no teu quarto, faz aquela oração. É aquilo que Deus fala muitas vezes com a gente no particular, nessa dimensão do cotidiano. Às vezes a gente tende a achar que a fé é algo extremamente extraordinária e às vezes é a dimensão do cotidiano que nos leva para transcender isso e para perceber Deus nas coisas mais ordinárias da vida, nas coisas mais cotidianas, né? Eu gosto de um autor também, que eu acho que chamado Rubem Alves. Ele fala assim, ele tem até uma história que ele fala assim, que as pessoas às vezes costumam orar, fechando os olhos e clamando a Deus, assim, com muita efusão e tudo mais. Ele fala assim, mas quando eu quero ver Deus, ele até brinca, ele fala, eu vou na feira e pego uma cebola. Aí ele fala, as camadas da cebola, a feira, a perfeição de cada fruta, de cada flor, isso também tem uma dimensão linda da mística, dessa percepção da vida. Então, acho que às vezes a gente precisa olhar para o que é simples e perceber Deus também na simplicidade, né? E olha, isso dá uma reflexão assim tão profunda para nós, para o nosso dia a dia, para nós que convivemos com os espaços religiosos, a igreja, né, os cultos, né, os encontros, porque também, Luana, o espetáculo, ele acaba produzindo em nós uma certa dependência daquilo. Sim. De uma dependência emocional. Às vezes, por incrível que possa parecer, um espetáculo tão bem feito, tão bem montado num culto, as pessoas acabam ficando dependendo daquilo lá. Sim. Né? E às vezes não se percebem que Jesus, ele não queria seguidores fascinados. Sim. Nesse aspecto, né? Sim, pelo extraordinário, porque ninguém vive o extraordinário 24/7. Sim. Ninguém vive o extraordinário de uma maneira tão intensa no seu dia a dia, né? Então, ele, ao fazer isso, ele queria que as pessoas estivessem com ele, o amassem de maneira livre e liberta, sim, sem a dependência vai fazer mais um milagre hoje? Estou aqui esperando, né? E muitos corriam atrás dele por causa disso. Imagine se Jesus, né, tivesse, por exemplo, descido da cruz para provar que ele era o Messias, salva-te a ti mesmo, desce da cruz, aí ele poderia ter feito, sim, né? Mas ele recusou essa espetacularização de ter que provar, exatamente, né? E foi isso que aconteceu no deserto. Inclusive, não tinham nem público para aplaudi-lo ali, né? Aí, isso para mim é até mais forte ainda, porque revela o caráter, revela a motivação dele, ainda que no deserto não estivessem pessoas, claro, mas essa tentação era uma tentação que levou lá para o templo, e aí a gente poderia imaginar que tivesse público, né? Mas é uma recusa muito forte, né? Sim. Dizer não para não tornar as pessoas dependentes da sua fé por meio de um espetáculo que é produzido, né? Exatamente, essa personalização muitas vezes, né, na figura de um líder religioso, ou mesmo de um
de alguém de estimação, né? Que a gente, assim, chama, isso gera essa dependência que é extremamente ruim para a pessoa, né? Que não é uma espiritualidade saudável e nem tampouco cristã. Porque ao invés de eu no caminho, eu ir revelando a identidade de Jesus, parece que eu vou puxando essa dependência para a pessoa. E isso é algo extremamente problemático. Porque a gente que é cristão, a gente entende que o discipulado é mostrar o caminho de Jesus, não é seguir o caminho do pastor X, ou do líder tal, ou do político, ou enfim. A gente acaba, muitas vezes, perdendo, né, essa referência. Eu costumo dizer, eu falo assim, se você é um padeiro, você vai ser conhecido porque você faz um pão. Se você é um professor, porque você ensina. Se você é cristão, porque você é seguidor de Jesus. Mas muitas vezes a gente coloca nesse lugar de seguir a Jesus, seguir um padrão X, ou um padrão Y, ou um líder tal, ou uma determinada instituição. E aí a gente acaba se perdendo. Se perdendo nas curvas da vida, assim. Onde está ali o meu referencial, que é Jesus. Né? E aí a gente vai se despistando. Vai se despistando. Ou seja, vamos pensar o seguinte, o espetáculo, né, até pode acontecer no domingo à noite, mas ele não tem força suficiente para fazer com que a pessoa permaneça diante das dificuldades da segunda-feira que ela acorda. Com certeza. Não é isso? Exatamente. Então, uma fé que nasce do espanto ou que vive pelo espanto dificilmente permanecerá quando as dificuldades, os problemas e as dores que a vida muitas vezes nos impõe sobre nós, ela dificilmente permanece ali, né? Por quê? Onde que está o espetáculo para me fortalecer nesse momento? E não está, né? Sim. Exatamente. E não está. Ela não se sustenta, né? Não se sustenta. Não se sustenta. Puxa vida, quanta coisa bacana a gente está conversando aqui com você hoje, né? Bom, vencida a segunda tentação. Vamos para a terceira agora, então. Vamos para a terceira, a tentação do poder. Essa é pesada, né? A tentação do poder, então a gente chega à terceira tentação. Não sei se é a mais perigosa, se a gente pode classificar, né? Se tem, assim, hierarquias aqui, né? Mas o diabo oferece algo que não é pouco, né? Não. Ele oferece só todos os reinos desse mundo, né? E então, vamos trazer aí a Dostoiévski para falar conosco aí. O que isso representa agora? Então, no conto especificamente, né? Quando ele narra a terceira tentação, o inquisidor chega para Jesus e fala assim, olha, você recusou a terceira tentação, mas nós, não. E em teu nome, nós aceitamos dele, do espírito do deserto, assim como ele traduz, né, que seria Satanás, aquilo que você rejeitou, nós aceitamos. Olha. Então, aquilo que você recusou, que foi a púrpura e a espada de César, nós tomamos. Então, nós reinamos com poder e glória em teu nome. Uau, é forte isso. É muito forte. E aí eu fico pensando que muitas vezes a gente tem muitos discursos, né, de que Deus nos vai dar muitas coisas, no sentido até material mesmo, de poder, de dominação. E aí eu costumo sempre pensar, mas quem disse isso não foi Deus, não foi Jesus, foi Satanás. Né? Tudo isso te darei se prostrado me adorares. Foi uma frase proposta por Satanás. Então, certamente, é um ponto aqui que ele fecha ali no conto, ele diz assim, olha, aqui você teve, né, como a gente falou, você teve 3 oportunidades para dominar o pão, o milagre e o poder, e você recusou as 3. Mas aquilo que você recusou, nós vamos tomar sobre nós, e nós vamos corrigir, é como se o inquisidor estivesse dizendo assim, você atrapalhou a nossa obra. Jesus, vai embora. Sai daqui, assim, né? Tipo assim, não fica aqui não, porque vai dar ruim, né? Vai ser muito ruim se você ficar aqui. Deixa a gente fazer o que a gente tem que fazer e vai embora, a gente não quer você aqui. Como dizem os antigos, você está estorvando, né? Exatamente. Como que quem dissesse assim, não, a gente só precisa em algum momento dizer ali, mas assim, a gente não quer nada porque o que a gente quer de fato é o que você rejeitou. Então é como se naquele momento ele tivesse ali, de fato, colocando essa ruptura, dizendo assim, não, a gente diz que a gente te segue, mas na verdade,
o que a gente tem aqui é exatamente a base do reino do inquisidor. Anticristão é exatamente aquilo que Cristo rejeita. Então, em outras palavras, ele está dizendo assim, Jesus vai embora, não precisamos de você, pelo contrário, você atrapalhou, e aquilo que você rejeitou é exatamente o que a gente precisa para dominar. E é exatamente o que a gente vai fazer para dominar. A gente vai dar pão, a gente vai mostrar o milagre e a gente vai dominar. Com isso, todos darão a sua liberdade para nós e ainda nos agradecerão. Olha. Porque nós teremos um reino consolidado de paz, de falta de sofrimento, de estabilidade, e que é tudo que a humanidade deseja. Porque a gente vai pegar a liberdade que tanto angustia e eles vão entregar aqui pra gente. E a gente vai dominar. E vamos fazer isso em teu nome, Jesus. Uau. Olha que plano perfeito. Por isso, esse podcast, aquilo que Jesus rejeitou, né? É o quê? Aquilo que as pessoas desejam, querem obter, né? Bom, nisso que você nos trouxe, né, essa crítica, porque isso é uma crítica, certo? Sim, o que Dostoiévski está fazendo é uma crítica pura, sim, né? Sim. Da Inquisição, daquele tempo, como você já nos situou lá no começo, mas ela vai além também, claro, né? Claro. Né? Se a gente pegar assim e for levar, né, ao pé da letra, aí as pessoas vão, não, mas ele estava se referindo ao catolicismo, o período em que houve ali a junção do poder temporal com o poder, né, religioso, do início do papado e tal, mas na verdade não podemos ler apenas nessa perspectiva. Apenas um período histórico. Exatamente, ele transcende isso. Né? Então, o desejo de poder e de dominação é um desejo humano, é um desejo que para o meu coração, o seu coração, o nosso coração. E se a gente não, como diz os crentes, não vigiar, a gente vai sucumbir. Né? A gente vai sucumbir. E quando a gente menos perceber, a gente vai estar num reino do inquisidor, se esquecendo e deixando Jesus em qualquer esquina, né? Acho que essa é a advertência que esse conto nos traz, essa parábola, né? Que é uma história, assim, uma parábola mesmo. Ele inventa essa história, mas com certeza trazendo esses elementos, dizendo assim, olha, no cristianismo, ser livre e viver na dependência da graça é exatamente o oposto da dominação. Ou seja, ele está criticando, né, qualquer sistema, não mas vamos pensar assim, sim, qualquer sistema que tente construir felicidade, né, mas através da supressão da nossa liberdade. Exatamente. E isso está repleto no mundo de hoje, como a gente poderia, por exemplo, né, Lana, falar de sistemas políticos, o próprio religioso, que é esse Sim. o contexto que a gente está conversando, como não falar das ideologias hoje, Sim. que também são sistemas supressores de liberdades, né? Pode ser um líder, Sim. pode ser uma pessoa, né? E porque sempre que alguém acredita que pode controlar alguém, e como tem gente que acredita, né? Que a gente pode controlar alguém, para quê? Para fazê-las ou torná-las felizes, está repetindo o quê? A lógica do inquisidor. Exatamente. E aí, se a gente fosse pensar num sentido de associar o inquisidor a um anticristo, no sentido... E aqui eu não estou pensando em anticristo no sentido escatológico, né? Eu estou pensando assim, alguém que faz exatamente aquilo que Cristo ensinou. Né? Então, ele é anticristo porque aquilo que Cristo tinha como parâmetro de recusar, ele tomou para si. Então, ele está indo exatamente contrário a Cristo. Por isso é um anticristo. Exatamente. Mas isso é muito... Imagine você estar numa igreja e você perceber sistemas de anticristos dentro da sua própria comunidade, da sua pertença. Meu Deus. Isso é algo que muitas vezes pode soar até como um certo desaforo. Mas como que pode? Mas... a crítica que o Dostoiévski mostra é que muitas vezes aquilo que aparenta ser cristão, no fundo é anticristão. Avalie bem se de fato os espaços ou o que estamos pensando ou vivendo não está caminhando muito mais para o reino do inquisidor do que propriamente para a dimensão de Cristo. Então, tentando ser um pouquinho prático aqui com você agora, se Jesus escolheu exatamente o caminho oposto, que caminho é esse que você destacaria para nós? Eu diria que é o caminho da liberdade e da graça. É o caminho que não dá necessariamente a certeza que a gente deseja.
E eu gosto muito de pensar em Jesus como caminho, né? João fala que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. A Bíblia tá cheia de metáforas, eu gosto muito de metáforas, porque elas ajudam a gente a entender conceitos muitas vezes complexos. E o que é o caminho? O caminho é uma trajetória, eu gosto de dizer que é algo que é dinâmico, é um gerúndio. O que é um gerúndio? É uma ação que está sendo sempre feita, né? E quando eu penso em Jesus como caminho, eu penso que é um caminho muitas vezes inacabado. A gente não sabe exatamente, a gente está trilhando esse caminho, a gente não tem garantias nesse caminho. Às vezes a rota pode mudar, às vezes a gente vai ter desafios nesse caminho, mas a gente segue nesse caminho. Mas, às vezes a gente quer absolutizar. Toda tentativa de absolutizar o sagrado, de trazer uma segurança, é extremamente perigosa. E eu trago também essa perspectiva de que ele recusou dominar pela força, né? Exato. Governar as pessoas pela força, o que é muito mais fácil, né, e muito mais tentador. Recusou o domínio, recusou a manipulação, né? Como as pessoas manipulam as outras nos seus contextos de trabalho, né, para tirar delas aquilo que elas querem. Ou seja, é um reino de amor, né? Sim. Não é um reino de coerção, né? Exato. É um reino de liberdade, né? Que coisa bonita isso. É como se nesse reino de Cristo, a liberdade, a nossa liberdade de alguma forma encontrasse com a liberdade de Cristo e a gente se coincidisse, né, nesse caminho de graça e de liberdade. Eu sigo a Jesus não porque ele me mostra, não porque ele tem o que me dar, não porque ele me dá o pão, não porque eu vivencio e tenho essa espetacularização do milagre, não porque eu vou dominar, mas porque por relacionamento, porque ele olha para o outro pelo que o outro é, não pelo que vai oferecer, né? Por graça, por misericórdia, por compaixão. Esse é o caminho de Jesus, né? Vamos pegar um pouco aqui, Luana, para te fazer uma outra pergunta e para a gente refletir. Vamos pegar aqui a ideia do inquisidor. Certo. Porque eu acho que a ideia do inquisidor está muito presente nos nossos dias atuais. Sim. Né? Por que Jesus recusou, né, aquilo que parece ser tão atraente? Pão, milagre, poder. Vamos pegar assim, por que ele recusou? Você, depois de ter estudado Dostoiévski, também o texto bíblico, por que você acha? E aí eu volto no que a gente já falou um pouquinho antes, né? Porque ele não queria uma fé escrava. Ele quer uma fé livre. E se ele sucumbisse a qualquer uma dessas, em algum momento alguém poderia dizer assim, não, mas você fez isso porque você queria, né? E ele, em nenhum momento, ele deixou essa brecha, digamos assim. Ele mostrou uma fé livre. Então, o cristianismo é muito mais um relacionamento do que propriamente uma forma de fechada de controle, percebe? Eu gosto muito de um teólogo russo, que também tem a ver com essas pesquisas e tudo, chamado Paul Evdokimov. E ao mesmo ele fala uma frase que para mim é muito assim importante, que eu tenho como uma missão assim também, né? Ele diz assim: o mundo está cansado de pessoas que falem acerca de Deus. Porque a gente fala acerca de Deus em terceira pessoa, como se Deus fosse algo à parte, um objeto que a gente pudesse discorrer, dissertar. Até na teologia a gente faz isso muitas vezes, a gente se sente, né, eu brinco que falo assim, parece que vai colocar Deus ali como se fosse um laboratório de anatomia e vai tentar, e não é assim. E ele fala assim, na verdade o mundo precisa de pessoas que não falem de Deus, mas sejam pessoas por meio do qual Deus fala. Percebe? Inverteu, né? Exatamente. Então eu percebo que o cristianismo é muito mais uma relação de graça e pertencimento e relacionamento do que conjuntos institucionais, dogmáticos, que muitas vezes atrapalham essa relação, né? Então, olhando para isso, tem uma outra frase do Dostoiévski que eu acho que passa essa dimensão da dúvida nossa. Ele falou assim, que eu coloquei até na epígrafe da minha dissertação, que também que virou um livro, que fala assim: não foi como criança que acreditei em Cristo, que confessei a fé. É de uma vasta fornalha de dúvidas que jorra o meu hosana. Olha. Então, assim, se o inquisidor, se o nosso cristianismo precisa ver para não ter dúvida, não, transforma a pedra em pão, isso é mais seguro.
mas melhor, você tá com fome, a gente precisa de pão, você vai morrer de fome. Não, tem aqui o milagre, né? Tem aqui o poder. Não, é muitas vezes na insegurança, é muitas vezes em não saber o destino final que a gente consegue pertencer e seguir, apostando em Cristo e estando junto com Ele no caminho. A gente vai conversando e vai vindo coisa na cabeça, assim, reflexão, emoções, é muito legal isso daqui. Esse negócio aqui é muito bacana, né? Isso daqui não é coisa só técnica não, viu, gente? Isso daqui é vida sendo compartilhada. É verdade. Fiquei imaginando, enquanto você estava falando, uma cena, se Jesus estivesse sentado aqui, ó, junto com a gente aqui do lado, aqui, ó. Isso é uma honra, né? Aqui, né? E eu e você, nós perguntássemos assim para ele: Senhor, Jesus, né, por que você recusou tudo isso? Por quê? Me vem uma sensação assim tão profunda, tão íntima, que ele iria olhar no meu olho, ele iria olhar no teu olho e falar assim: por tua causa, Jorge. Por você. Sim. Eu recusei por tua causa. Sim. Eu recusei por tua causa, Luana. Porque eu quero que você tenha dignidade humana. Perfeito. Né? Eu quero que você seja uma mulher que viva a liberdade no seu sentido mais pleno, sim, mais dinâmico e mais bonito. Eu quero que você viva não como uma escrava de sistemas políticos religiosos. Então eu recusei por tua causa. Maravilhoso. Tá? Seria um negócio... Você percebo, sim, sente profundo. isso, né? Não é um negócio assim sim. que... Né? Impactante e muito pessoal, né? Muito pessoal. Ou seja, melhor correr o risco da liberdade do que viver sob o controle da escravidão. Exatamente. Né? E espero que de fato esteja sendo um tempo muito oportuno para a tua vida, para você fazer as tuas conexões, as tuas sinapses, né? Sim. Né? As tuas conexões aí. No final da parábola, Luana, você sabe melhor do que todos nós que estamos participando aqui com você, que depois de todo o discurso do inquisidor, Jesus não faz uma coisa: ele não responde com argumentos. Ele não entra na lógica do inquisidor e fica, não, ponto número 1, sobre isso, sobre aquilo, tal, deixa eu ficar... Como se fosse um apologeta, né? Exatamente, um apologeta naquele momento, um defensor da fé ou coisa do tipo. Ele não faz isso. O que ele faz? Dá um beijo. Dá o quê? Um beijo. Uau! Dá um beijo em Jesus. É um final assim, daqueles assim, que você fala, e aí? Ele termina Jesus, a gente fala assim, se a gente fosse pensar os personagens, é Cristo, Jesus e os dois irmãos. Mas no final, toda a estrutura da parábola, do conto, ela é só a fala do inquisidor. Então é como se o inquisidor ele fosse um monólogo ali. Ele está falando, em Jesus em nenhum momento ele tem direito à fala e nem à réplica. E no momento em que ele poderia dizer alguma coisa, ele não diz absolutamente nada. Ele se cala e o silêncio dele diz muito mais do que todo o argumento do inquisidor. E ele pega e termina, o Cristo chega e dá um beijo no inquisidor, né? E aí ele termina dessa forma, com um beijo de Cristo, né, no inquisidor. E aí, como que essa dimensão, né, às vezes a gente está saturado de uma lógica, ou a gente quer fazer com que as pessoas experimentem a Cristo, ou experimentem a dimensão da fé num sentido extremamente racional. E aqui a gente está indo para uma outra dimensão, que eu não diria que ela é irracional, mas ela é de uma natureza distinta da razão. Que muitas vezes que é a questão da fé, da experiência religiosa. Do amor, da graça, exatamente. Que transcende essa capacidade nossa, e isso está muito presente na tradição ortodoxa. Né? A tradição ortodoxa, ela lida muito com a mística, com essa dimensão até do que a gente chama em teologia, da teologia apofática ou negativa, que não vou dizer o que Deus é a partir de afirmações sobre ele, mas eu só posso dizer a partir do que Deus não é. Porque a linguagem, de certa forma, aprisiona o próprio sagrado. Como se a gente, quando a gente tenta definir, a gente acaba tentando, muitas vezes, aprisionando. Né? Então, essa dimensão também dessa presença, a gente diria que é uma presença. Então, Jesus responde
com essa presença. Ele não diz, mas o silêncio dele diz. Né? E faz arder o coração do inquisidor. Porque o inquisidor no passado teria sido um crente que se tornou revoltado e que então deseja corrigir o que Jesus recusou, exatamente formando um reino oposto ao que Cristo fez, né? Contracultural, né? Exatamente. A essa proposta do inquisidor, né? Exatamente. Seria mais ou menos isso, como se Dostoiévski estivesse dizendo que o amor é mais poderoso do que qualquer sistema de dominação? Sim, exatamente. É essa a dimensão. O amor e a liberdade, o amor, a graça são pontos que vão permeando ali. Exato. Ainda que a dominação tenha um poder fortíssimo e tenha o controle das pessoas, seja algo que, com muita força, muita intensidade, o amor é capaz de romper isso. Né? Exatamente isso. Exatamente isso. Quero trazer agora, para a gente ir para os nossos encaminhamentos, uma reflexão um pouquinho mais do texto, claro. Não deixando o Dostoiévski. Sim, sim. Né? Profundo, tudo isso faz a gente pensar em muita coisa. E agora, vindo um pouquinho mais para Lucas, né, na percepção que ele teve, eu acho muito interessante, Luana, que antes das tentações, das 3 acontecerem no deserto, Jesus é batizado no Rio Jordão. Ele é batizado. E ali no batismo aplicado por João Batista, veio aquela afirmação do Pai, né? Quando desce o Espírito em forma, né, de uma pomba, e ele diz: Tu és meu filho amado, em quem tenho muito prazer. Você é a fonte da minha alegria. Né? Eu entendo, fazendo uma leitura desse texto, que a identidade de Jesus estava sendo ali em perspectiva. Sim. A identidade. E a identidade vem com uma palavra afirmativa: Tu és. E eu gosto de dizer aqui, né, que essa é a maior batalha da história da humanidade. É o tu és versus o se és. O texto está claro isso, né? A voz diz tu és, não há dúvida, mas por outro lado, vem a voz do inquisidor, sim. né? Do tentador que diz: então vamos ver se tu és mesmo. Se és, então aí vem as 3 tentações, né? E nessas 3 tentações, vários biblistas também gostam de dizer que a primeira, o pão, é a tentação material, né? Sim. Material. A segunda tentação, quando leva Jesus, né, na ordem de Lucas, para um monte alto e mostra todos os reinos deste mundo, né, o poder, ele fala que é da polis, a tentação política. Sim. De exercer poder político, sim, sobre as pessoas. E na terceira, alguns biblistas chamam isso da tentação espiritual, que é quando você vai colocar Deus à prova e se atirar dali, e ele vai dar ordem aos seus anjos, ele vai sustentar. E o que eu acho bonito nessa reflexão é que, se para Dostoiévski ele ficou silente, vamos pensar assim, no texto ele não fica. Sim. No texto ele responde a cada uma delas, Exato. mas não com uma resposta apologética, mas afirmativa. E, né, a tentação material, ele vai dizer que nem só de pão viverá o homem e a mulher, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor, disso viverá, citando lá o texto de Deuteronômio. Ou seja, aí também eu entendo, depois para te ouvir um pouquinho, que ele está dizendo de onde que está sustentada a identidade dele. E ao dizer nem só de pão, ele diz assim: o meu poder não vem de mim, o meu poder vem da palavra. Meu poder, a minha autoridade não é minha, vem da palavra. Porque a autoridade nunca é algo autocentrado, sim, algo que vem de mim, vem de fora. Sim. O Espírito tem que entrar em mim, ele vem para mim, né?
Na segunda tentação, ele vai dizer que a autoridade dele não vem em querer se prostrar diante de Satanás, mas ele se prostra diante ao Senhor teu Deus adorarás. Sim. Ele diz, né? Ele vai dizer ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. De onde vem a autoridade? A quem você se prostra, a quem você adora. E aí, finalmente, é do poder político, né? Ele vai dizer o que nesse momento? Quando ele vai dizer que todos os reinos deste mundo, né, serão teus. Não, essa eu acabei de dizer. A outra, melhor dizendo, quando ele fala para Deus, quando ele vai se atirar. Sim, né? Do pináculo, né? Do pináculo, e aí ele vai ser sustentado, né? E ele vai dizer assim, a minha autoridade não vem de tentar Deus. Deus é Deus, ponto. Basta que eu obedeça. Então, isso para mim também é uma construção para mim, de identidade. Eu sou esta pessoa pela qual Deus me convocou para fazer o que Ele me chamou para fazer. E, portanto, eu não preciso negociar e nem colocar Deus em teste e prova e nem provar a nada. Por que eu estou dizendo isso? Né? Eu sei que eu estou fazendo uma digressão um pouquinho maior aqui. Porque tem muitas pessoas que querem ficar provando para os outros que elas são alguma coisa. Sim. Seja no trabalho, seja na igreja. E nisso vai na lógica do inquisidor, na competição, na confrontação. E nós, em Deus, não precisamos provar nada para ninguém. A voz já disse para mim que eu sou filho amado. Você é uma filha amada dele. Sim. Bom, por que eu tenho que provar para você que eu sou amado? Por que você tem que provar para mim que você é uma melhor filha do que eu sou um melhor filho? Essa lógica, Jesus quebra ela. Sim. Quando ele recusa, ele está validando a identidade que ele recebe do Pai. Sim. Eu não amo o meu filho por aquilo que ele faz ou deixa de fazer. Às vezes eu tenho essa tentação. Você, olhando para o Benjamin, às vezes você fala assim, né? Você o ama porque ele é teu filho. Sim. Porque ele é teu filho. E a gente não precisa provar para o mundo e para mais para ninguém de que nós somos amados pelo Pai. Isso é muito forte, isso é muito bonito, isso é uma questão identitária, né? Devolvo a bola para você falar alguma coisa. É bonito mesmo essa questão, né, dessa filiação, Jesus sabia quem ele era. Exatamente. Por isso ele não precisava provar. Nada. Né? Ele não precisava, se tu és o filho de Deus, né, lança-te daqui abaixo. Se você transforma a transforma, pedra. Sim. Por quê? Porque muitas vezes eu acho que uma das coisas que talvez seja a estratégia né, de Satanás no próprio texto é colocar em xeque ou em dúvida a nossa identidade. Uhum. Né? E Jesus em nenhum momento ele duvidou disso. Ele permaneceu firme, porque ele já sabia, ele não precisava provar, né? Nem para Satanás e nem para ninguém, né? E às vezes eu percebo que a gente às vezes faz a mesma coisa com Jesus, às vezes. Jesus, mas eu quero ver, né? A gente faz, sem perceber, às vezes a gente está reproduzindo essa lógica de querer que Jesus mostre. Mas transforma a pedra em pão, eu quero ver, eu quero me alimentar. E assim, você percebe que nisso, essa dimensão, né, que é tanto a dimensão física, quanto a dimensão política, quanto a dimensão espiritual, é uma integralidade desse ser humano como um todo. Como um todo. E mostrar que, às vezes, a gente parece que é como se nesse nosso sistema, nessa nossa existência aqui, na nossa vida, a gente em todo o tempo se tivesse que mostrar, em todo o tempo, tivesse que estar reafirmando isso. E quantas vezes a gente não é chamado a dizer assim, não, eu não preciso, porque eu sei quem eu sou, né? Então, acho que isso é algo que mostra também essa dimensão dessa identidade, dessa paternidade divina, e nós também, né? Nós não precisamos mostrar para as pessoas ou evidenciar isso para que a gente possa ser aceito ou não, né? Então, eu acho que casa o texto também com essa dimensão
E mostrar quão humano é isso, né? Porque, assim, essa integralidade, as tentações que passam por toda a nossa existência. Exatamente. Né? Então, não é uma coisa que ficou presa lá. Não foi a tentação de Jesus. Mas nós, enquanto seres humanos, também somos frequentemente desafiados a entender quem somos, né? Essa nossa identidade. E como muitas vezes é difícil. E talvez, às vezes, a gente consiga renunciar. Mas talvez a gente possa ter caído em algumas tentações, em algumas... E que talvez, eu acho que essa reflexão ajuda a gente a perceber exatamente que dimensão que talvez eu tenho cedido, ou pra gente fazer uma autorreflexão também. Claro. Né? Pra que a gente possa também perceber que essa relação com Deus, ela é muito mais existencial, muito mais da nossa relação com o Pai. É incondicional. Né? A gente não ama, por exemplo, eu não amo meu filho pelo que ele pode me oferecer, mas eu amo porque ele eu amo porque ele... É teu filho, ponto final. Exatamente. Não tem mais outro motivo. Não tem. Exato, é isso. Né? Alguém já disse, eu tenho um sentido de compreensão de que poder, o poder ele vem muito pela coerção, pela força, né? Mas a autoridade se conquista. E Jesus conquista a autoridade, e deveria ser o nosso caminho também, né? Nessas 3 tentações, não fazendo coisas, não provando coisas. Mas olha que lindo. E você colocou essa palavra, nessa relação com Deus. Para mim, isso daqui é muito relacional. Não é coisa que você manipula, né? Ou seja, ele mostra para nós que a autoridade dele, portanto, deverá ser também a nossa. A autoridade vem pelo relacionamento que ele tem com a palavra. Está escrito. Está escrito. Está escrito nas 3 tentações. Que a autoridade dele vem a quem ele se prostra. Ele adora o Pai. Ele se relaciona com o Pai. Ele ama o Pai. João fica falando, todas as vezes Jesus fala o Pai, o Pai, o Pai e o Pai, né? E ele se relaciona, então, com Deus numa perspectiva em que ele ama o Pai o ama. E o que mais a gente precisa, na verdade, né? O que mais a gente precisa? E a gente precisa de obediência nesse relacionamento, um relacionamento de obediência, não de uma obediência servil, né? Mas aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, e a palavra e os obedece, é uma obediência em amor. Então aí está eu diria assim, uma grande tríade, se eu pudesse dizer, da espiritualidade, de uma espiritualidade relacional, né? Que não passa necessariamente em fazer coisas para ser aprovado pela comunidade ou coisa do tipo. Eu acho que tem uma chave hermenêutica para o campo da espiritualidade nossa. Fantástica, né, Lana? E olha que legal, Jorge, essa dimensão, né, da gente pensando assim, até em opostos, né? Do domínio para o serviço. É uma espiritualidade relacional que obedece e serve o outro, não domina, né? Então, é exatamente o contrário do que é o inquisidor, porque o inquisidor, ele quer dominar, ele quer ter o poder para ter o domínio dos outros, e Jesus, ele faz exatamente o contrário, ele serve os outros. Né? Então, é exatamente isso, é uma autoridade que se dá no serviço. Eu costumo dizer que o messianismo de Jesus não é aquele messianismo autoritativo no sentido de ser aquele símbolo que eles esperavam, no sentido davídico, de político, que restabeleceria, mas ele vem como o Messias que lava o pé, não é? E isso é algo assim, e eu acho que isso aqui é a grande dificuldade que a gente tem no mundo em que muitas vezes a visibilidade está no que a pessoa tem, ou o quanto ela ganha, ou o quanto ela é influente, exatamente. E você dizer assim, não, eu sirvo. E essa autoridade é exatamente o messianismo de Jesus. É o último, né? Quem quer ser o primeiro, que seja o último, né? Essa dimensão do serviço... Bonito. É algo que faz, assim, a gente pensar em como muitas vezes a gente não está distante, né? Querendo exatamente o contrário. Né? E você está 100% correta com o texto bíblico, porque Lucas diz que ele entrou cheio do Espírito e saiu cheio do poder do Espírito, mas para servir. Para servir.
Lucas fala isso, que é Isso. para servir, e ele passou a servir depois no Ministério Público, que ali ele começa, né, o Ministério Público dele. Que bacana, que conversa gostosa, né, gente boa? Muito Poderia bom. ficar aqui mais umas horas juntos aqui, batendo um papo assim. Bom, Luana, você é professora aqui do nosso programa, do mestrado profissional em Teologia Prática, aqui da FTSA. E fale um pouquinho desse programa, o que você percebe, qual é a sua... Eu sou muito grata à FTSA, eu tô aqui em Londrina há 1 ano e meio, eu era de São Paulo, capital, né? Fui acolhida nessa cidade, fui acolhida nessa casa, né? E eu vim para trabalhar aqui, então, assim, minha experiência tem sido muito boa aqui no mestrado, com o pessoal, com os professores, com os alunos, com as disciplinas também, porque a gente aprende também muito lecionando nesse relacionamento. Eu acho que a gente, claro, a gente tem aqui a dimensão acadêmica, a gente fala de um mestrado, mas por ser um mestrado profissional, a gente também tem uma dimensão muito prática. Muito relacional, muito pensando também nessa dimensão comunitária, de servir as comunidades. E a gente percebe que muitos dos nossos alunos, eles já servem muitas vezes. E a gente percebe que eles buscam ferramentas para melhor servir. E aqui é o que a gente tenta oferecer, né? A gente tenta, de forma bastante relacional, mostrar também como que o que você já faz, às vezes, na sua igreja, na sua comunidade, a gente aqui vai aprimorando, né? Vai pensando, vai discutindo, vai debatendo. É um espaço reflexivo. E eu tenho gostado muito, para mim tem sido, a gente fala que o professor não é só aquele que ensina, mas a gente aprende muito também. Demais. E para mim tem sido um momento de aprendizado, de ver assim, como que muitas vezes um trabalho ali local ganha de uma dimensão nacional, como que às vezes um projeto que aparentemente simples ali, de repente vai ganhando visibilidade, vai alcançando pessoas, e a gente vai vendo aquilo que é a nossa missão, né, Jorge, que é levar o reino de Deus, é isso né, aí. Expandir o reino de Deus. Então a gente está aqui também nessa missão, né, nessa missão e nessa docência de também contribuir aí com os nossos alunos e alunas para que o reino de Deus seja expandido e a gente consiga seguir a Jesus. Acho que esse é nossa missão. Bacana. Somos uma escola de discípulos de Jesus Cristo de Nazaré. Olha que privilégio você terá, se vier aqui, especialmente no nosso programa de mestrado, e estar aqui com a professora Luana e toda a nossa equipe aqui. Luana, quero que você deixe aí para as pessoas uma palavra final, seja pastoral, encorajamento, aquilo que Deus tocar no seu coração. Deixa a sua última versão aí para a nossa turma. Você sabe que eu fico pensando que, às vezes, a gente está vivendo uma espiritualidade e fazendo os nossos cultos, as nossas liturgias, as nossas devocionais, as nossas lições de escola bíblica, os nossos PGs, mas eu fico pensando se, de fato, tudo que a gente está fazendo tem incluído Jesus ou se a gente está simplesmente fechando a porta para ele está lá do lado de fora, e a gente está aqui sem perceber que ele se foi. Eu acho que isso é um perigo, da gente fazer tudo isso sem se dar conta de que ele não está mais presente. Uau! Né? Então, que a gente não reproduza a lógica do inquisidor. Porque, na verdade, é como se, na lógica do inquisidor, o traidor foi o próprio Jesus. Ele traiu. Porque aquilo que ele poderia ter para conquistar e dominar, ele abdicou, né? Ele recusou. E aí, como a gente não reproduzir essa lógica? Acho que isso é a grande reflexão que fica para a gente hoje. Para que a gente, de fato, siga Jesus e não se perca nos caminhos, assim, do inquisidor, tentando provar para nós ou para os outros, né? Acerca dessas tentações, porque somos com muita frequência tentados nessas 3 dimensões. Então, a minha palavra é que a gente esteja sempre alerta, se de fato o que estamos fazendo muitas vezes pode parecer, ou pode dizer que é de Jesus, ou em nome de Jesus, mas a minha pergunta é, será mesmo? Né?
que a gente tenha aí um olhar atento para isso, para que de fato a gente seja cristão e floresça, né? Reproduza essa dimensão e mostre Cristo na nossa vida, nas nossas atitudes, de uma maneira que ele não fique do lado de fora, né? Muito obrigado, Lana, muito obrigado. Pego uma carona com você para dizer para você, então, que as maiores tentações da humanidade, né, continuam sendo praticamente as mesmas. Trocar liberdade por segurança. Exato. Fé por espetáculo, essa é outra, né? Serviço por poder, como vimos aqui, mas Jesus recusou todas elas, por amor a mim, a Luana, por amor a você. Jesus rejeitou o que o mundo procura e continua nos convidando a fazer o mesmo. Muito obrigado por você estar conosco até aqui. Por favor, pedimos que você divulgue esse trabalho que a gente está fazendo. Certamente várias pessoas vieram à sua mente enquanto a gente estava conversando. Eu sei que é assim, às vezes vem na minha também, puxa, queria que fulano, né, aquela pessoa pudesse escutar isso. A boa notícia é que ela pode, basta se apertar o dedinho, mandar o link, né, compartilhar para essas pessoas, porque aqui é isso, a gente quer fazer uma teologia que encontra a vida onde ela está, tá bom? Muito obrigado, até o nosso próximo FTSA Cast, que vai ao ar todas as quintas-feiras, às 3 horas da tarde. Que Deus abençoe você. Até breve. Um abraço.